Mateus capítulo 18, versículo 21. Mateus 18, 21. Então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Querido Deus e eterno Pai, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que reina para todos sempre. Amém. Sentados, queridos. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus nos fala em Lucas 17, de 1 a 4, Jesus fala assim: é impossível que não venha o escândalo, mas ai daquele por quem vier. Seria melhor amarrar uma pedra e moer no pescoço e lançar no mar. E ele continua dizendo: se o teu irmão, presta atenção, irmão, pecar contra ti, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-o. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia pedir perdão, perdoa. Então, isso Lucas. E o que nos chama a atenção, na verdade, é que quando alguém peca contra alguém, as pessoas normalmente elas preferem deixar de lado. Não vou nem falar nada não. A Bíblia nos orienta que precisa chamar a pessoa e conversar com ela, orientá-la, e se ela receber o conselho, a orientação, aí sim, perdoa. Porque normalmente é difícil quando alguém erra e vai chamar a atenção, a pessoa não gosta de chamar a atenção. Mas não adianta, porque você também não pode perdoar sem saber se a pessoa realmente se arrependeu. Como é que vai perdoar quem não se arrependeu? Então não tem como. Mas aqui, em Mateus 18, Jesus ele amplia mais. Ele amplia não somente 7 vezes no dia. Aqui ele vai mais adiante, quando Pedro, baseado em Lucas, diz 7 vezes, ele fala: não digo 7 não, dá mais 70 vezes 7. Por que 70 vezes 7? Da onde Jesus tirou esse número? Qual é a referência? Por que ele citou 70 vezes 7? Meus amados irmãos, é uma mensagem para cristão, para a igreja. O mundo não conhece Deus, não conhece, mas a igreja sim. E precisamos ficar atentos, na verdade, no nosso dia a dia espiritual. Quando Jesus falou 70 vezes 7, primeira coisa, 70, ele traz lá de Daniel, capítulo 9, de 23 em diante, que vai falar sobre as 70 semanas de Daniel, 70 semanas que vai se cumprir. Por enquanto, 70 semanas, Daniel 9, está lá escrito a partir do 23, e multiplicado por 7, que é o número perfeito de Deus. Então 7 vezes 70, 49. 70 semanas de Daniel é igual a 490. É onde
ainda diz assim: quando Deus mandar, eu vou. Mas Deus já falou que é para perdoar. Deus não vai revelar. Deus não vai para as sonhos. Pelo contrário, a Bíblia já diz que é para perdoar. A questão é a minha disponibilidade de ir lá e me reconciliar. Então, por que falamos isso no momento que pode não dar tempo? Pode não dar tempo. Quando eu falo de igreja, eu não falo do tempo em si aqui, mas da igreja de forma geral. Os irmãos entenderem o motivo disso. Já sabemos, já sabido com os irmãos aqui, mas é bom entender que nesse momento nós estamos aqui agora, o calendário judeu está parado. Parou aqui, nesse momento, em relação à igreja. Quando Daniel orou a Deus, em Daniel 9, porque ele viu no livro do profeta Jeremias que eram 70 anos de cativeiro, ele então orou ao Senhor. E a Bíblia nos fala que o anjo veio até ele e falou: Daniel, desde quando você se propôs a orar, saiu a ordem. Saiu a ordem. Que ordem era essa? Neemias, no capítulo 1, diz a palavra de Deus, que Anani saiu de Jerusalém e foi visitar Neemias no palácio dele. E quando ele chegou lá, o rei Ananias perguntou para ele: como está a cidade de Jerusalém? E como está o povo? Anani vai e diz: olha, a cidade está com os portões queimados a fogo e o povo está em grande aflição. O que Neemias fez? Começou a orar, pediu perdão pelos pecados dele, pelos pais e pelo povo, pediu misericórdia ao Senhor. Quando passou no dia seguinte, Neemias foi até o palácio do rei para poder servir o rei. E o rei percebeu, na verdade, que Neemias estava com o semblante triste. Ele foi e disse: por que você está com o semblante caído? Por que você está triste? Neemias vai e fala: como poderia eu estar feliz vendo a minha cidade queimada a fogo e o meu povo sofrendo? E aí o rei fala para ele: o que você precisa? Essa foi a ordem saiu, e essa ordem durou 7 semanas de anos. 7 semanas, um ano, um dia é igual
e 70 vezes 7, 49. O 70 vem lá de trás. O 7 anos é a perfeição de Deus. E agora, por tudo essa situação, significa que o perdão começa por aqui, entre eu e você, entre eu e os irmãos. E esse perdão de Deus vai estender até Israel, como vão se arrepender. O nosso tempo está curto. Não temos mais tempo. Eu aconselho os irmãos, em nome de Jesus, se você tem alguém que você se indispôs, procura e se retrata. Se tem alguém que brigou contigo, você brigou ou se distratou, em nome de Jesus de Nazaré, porque a palavra de Deus é clara, como está na palavra de Deus, por exemplo, em Lucas 17, 4. Se o teu irmão, ele não fala do mundo, ele fala da igreja, ele fala entre ele e você, ele fala entre a Assembleia Batista, Metodista, Presbiteriana, ele fala sobre a quadrangular, Casa da Bênção, são irmãos em Cristo. Ou seja, ele fala, se teu irmão pecar contra ti, vai até ele e repreenda-o. Se ele ouvir e se arrepender, perdoa-lhe. E se ele vir até você, pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vir até você pedir perdão, perdoa-lhe. Mas aqui, Jesus, ele abre o leque. Quando Pedro, baseado na palavra, ele fala bem claro, peraí, olha só a Bíblia. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Aí Jesus vai e diz: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. 49 aqui não é um número cru, não é um número à toa, é um número que está preso na história. Jesus aqui uniu o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Ele uniu uma situação a outra situação, mostrando para nós o seu amor, o seu perdão, quando Israel, na verdade, se arrepender e voltar para o Pai. Mas o problema agora somos nós. Somos nós, eu falo nós, Igreja do Senhor. Tem muitos irmãos, tem muitos no meio do povo de Deus que estão dentro da igreja. Eu não falo de ficar batendo papo, não. Eu falo que não conversam, mas não quer saber de conversar. Eu não estou dizendo assim, oi, bom dia, boa tarde, não é isso não. Eu estou falando que a pessoa, na verdade, porque tem raiva, alguma coisa aconteceu. E isso, irmão, chama-se raiz de amargura. E a raiz de amargura brotou, contamina das pessoas. Esse cuidado nós temos que ter. E infelizmente, para vergonha nossa, no meio do povo de Deus tem acontecido muito isso. E isso não pode acontecer, porque Jesus condena este ato. E a gente sabe, infelizmente, que isso acontece. Para quem já passou em algumas igrejas, já viu muita confusão acontecer. Eu não converso de jeito nenhum com fulano. Eu não converso, não tem. Uma vez eu tive a infelicidade de ouvir. Eu fui aconselhar
E a pessoa diz: agora quem não quer perdoar ele sou eu. Um pastor falou isso. Agora quem não quer perdoar sou eu. Que é isso? Eu tentando pacificar ali, ele o outro. Gente, isso acontece. Sabe por quê? Infelizmente, existe em nós, infelizmente, a sede de vingança. De vingança. E isso fica escondidinho. Não precisa muito para esse mal aflorar. Não precisa muito. Basta pouca coisa. Às vezes, nós estamos na mesa do Senhor, participando de uma Santa Ceia, mas com esse tipo de situação, não conversando, não perdoando. E a Bíblia manda aqui: não te digo que antecede, mas 70 vezes 7. Ou seja, poderia ser 7 vezes 70, porque está no Novo Testamento, mas 70 que ele começa de lá para cá. 70, quando completar a 70 semana de Daniel, esse perdão vai se estender até o povo de Israel. Mas o nosso é agora, o nosso é hoje, não é amanhã, é hoje. Por que a gente não para fazer uma análise e perguntar? Falar para os irmãos: quando eu não tinha Jesus Cristo, eu tive um problema sério. Eu fui ameaçado de morte. E eu falei a uma pessoa, não vou estender muito não, falei: vou comprar uma outra arma e a gente vai se ver por aí. Ele disse: não, você compra e se encontra de novo. Só que Jesus me chamou. Quando Jesus me chamou, eu falei: Senhor, eu preciso encontrar com aquele homem. Eu preciso encontrar com ele. Olha, o perdão é para o irmão, mas eu precisava encontrar com ele. Jesus foi tão bom que botou ele na minha frente, ali vem. E eu falei para Jesus: te ama. Porque já morreu. Jesus te ama. Eu precisava encontrar com ele. Eu não podia ficar com aquela mágoa no meu coração, nem permitir que ele pensasse que eu estava com aquela mágoa, porque ele ouviu dizer que Jesus havia me chamado. E agora eu precisava mostrar para ele que eu era uma nova criatura. E para mostrar, deveria haver o que? Um confronto. E muitas vezes, amados, nós não queremos o confronto. Nós fugimos do confronto. Nos tornou pessoas egoístas. Egoístas. Então, temos que parar para analisar e pensar e refletir. Quem é na igreja, da igreja, ou de qual igreja que eu ferido, que fui ferido, ou que eu congreguei e saí, e agora tem que ir lá, sabe por quê, irmão? Porque quando alguém fez algo comigo, foi até um pastor também, foi coisa muito feia, triste. Mas um dia eu ia passando de carro e estava perto. Ele não tem carro. Ele ia distante. Quando ele ia, eu parei o carro, disse: entra aí. Ele: não quero. Entra aí, meu irmão. Eu te levo lá onde você quer. Tem que quebrar a barreira. Eu não podia passar de carro, saber que vai para lá, e peguei para, se quiser, vai a pé. Ou se estiver chovendo, passa na poça de lama para dar um banho de lama. Jesus não trabalha assim.
E Ele quer que nós sejamos, que aprender de mim, sou manso, humilde de coração. É isso que Ele fala. Aprender com Ele. Preste atenção numa coisa. Quando Ele estava pregado na cruz, Senhor, perdoa porque não sabe o que fazem. Perdoa porque não sabe o que fazem. Estevão sendo apedrejado. Atos capítulo 6, 58 a 60. Esse que veio no céu aberto. Eu vi como sentado à tua direita. E sendo apedrejado, morrendo, que ele diz: Senhor, perdoa porque não sabe o que fazem. Uma pessoa sendo apedrejada, perdendo a vida, e pedindo o perdão de Deus para os seus algozes. Em que momento espiritual a gente está, igreja? Será que não existe alguém que precisa conversar, se acertar, perdoar, ou ser perdoado? Vamos pensar desde já, será que a gente não está precisando disso? Vamos pensar lá para trás, que já houve muitas coisas. Quantas pessoas, na verdade, já falou mal da gente, pensou mal da gente? Quantas pessoas? E a gente se entristeceu, se aborreceu. E aí, quando a pessoa está passando e atravessa a rua para poder conversar, finge até que não está vendo, baixa a cabeça, olha para a parede, olha para o muro, para fingir que não viu. Mas Jesus não quer isso, não. Jesus também não falta coisa para poder nos colocar no confronto, para que toda a raiz da amargura saia, não permaneça em nós. Porque, meus amados irmãos, infelizmente, a gente tem visto muito isso. Muita briga, discussões, crentes, líderes. Falar com os irmãos aqui, numa festividade, no determinado local, tinha duas irmãs, que era líder do grupo. Acredite se quiser, era o trabalho dela. Quando deram a cantora do Rio, para pregar, ela deu uma vez assim de gente. As duas sentadas na mesa de oração, conduzindo o culto, e não se conversavam uma com a da outra. Eu acho que tem um céu para cada um. Ou então o céu da boca do leão, só pode. Como é que pode isso? Ninguém me falou, não. Eu estava participando junto. Eu vi. E as duas não se conversavam, não dialogavam, estavam chateadas. E a festa acontecendo. A irmã pregando e cantando, todo mundo no glória. E as duas de Cuba, dirigindo o trabalho. Como Jesus viu isso? Como Jesus viu isso? E não vou dizer para os irmãos, quer saber? Eu acredito que até hoje não se acertaram. Eu acredito que até hoje não se acertaram e precisam se acertar. Alguém tem que procurar alguém, não pode ficar assim. Mas não entendeu? Perdoa. Não somente 7, mas 70 vezes 7. Perdoa. O perdão é algo que nós alcançamos, não porque merecemos, não. Foi a misericórdia de Deus, foi o amor de Deus, foi o cuidado de Deus. E o problema é que a gente quer o amor de Deus, mas não quer demonstrar amor por outra pessoa e não quer perdoar. E agora, como resolver isso?
é momento de arrependimento. É momento de arrependimento. Que a gente possa verdadeiramente analisar que Deus, ele deixa bem claro. Ele diz assim, olha, se teu irmão fez uma coisa com você, ou melhor, se você não, olha, se teu irmão pisou no teu pé, ou falou mal de você, fez uma fofoquinha básica, e você vai ter que perguntar: é verdade o que você fez? Faz isso não. Não é bom eu vir para você. Nós somos cristãos, nós somos servos de Deus. E se ele falar assim: eu concordo contigo, realmente eu errei, eu não peguei, então você está perdoado em nome de Jesus Cristo. É isso que Deus quer. Não é sofrer o problema e se esconder, não. Eu nem vou lá, deixa para lá. Não, ele manda chamar a pessoa, conversar com a pessoa, exortar a pessoa, corrigir o seu erro. E se a pessoa aceitar a correção, aí perdoa. Não existe perdoar sem a eventual correção da pessoa. Isso chama-se igreja. Igreja funciona assim. Igreja é isso. Mas por que tem que fazer isso, pastor? Porque segundo a palavra de Deus, na primeira carta de Paulo aos Coríntios 12:27, diz que nós somos membros do corpo de Cristo. Então no corpo tem todos os membros, tem dedo, tem orelha, tem nariz, tem boca, tem os membros todos. Então se o membro está com problema, ele precisa ser cuidado, ser tratado, não é jogar fora. Eu quero ver se a pessoa tiver uma ferida aqui no dedo, você vai mandar cortar fora. Eu duvido. Está machucado, corta aqui e joga fora. Não vai fazer isso. Então não pode também mandar o irmão embora. Tem que tratar do mal, tem que tratar da ferida, tem que tratar do doente, tem que tratar do corpo. E outra coisa, quando o membro está doente, o corpo todo tem que sentir. Não pode usar aquela máxima de correr aí. Está aí sim. Mas nós estamos aí, tem que se preocupar. Por isso Jesus fala: olha, irmão, para o corpo de Cristo. Ele não fala de fora do corpo de Cristo. Que Deus tenha misericórdia de mim, de você e de nós, das nossas vidas. E o conselho que eu dou é exatamente esse: procure, se há alguma pessoa que houve alguma desavença, se acerta, porque se não tiver perdão, não vai chegar no céu. Olha o que a Bíblia diz, Mateus capítulo 6, 14 e 15. Olha o que diz na palavra de Deus. Vou ler para os irmãos acompanhar somente sobre isso. Mateus capítulo 6, 14 e 15. Porque se perdoares aos homens das suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Ou seja,
porque não perdoou. Não perdoou. Tomemos cuidado, porque, como escreveu o apóstolo João, 1 João capítulo 2, versículo 18, diz: igreja, é já a última hora. Igreja, é já a última hora. E pode ser que não tenhamos tempo para poder efetuar esse perdão, que Deus tem misericórdia de nós. Jesus me lembra, eu não estou lembrando quem me ofendeu, eu não estou lembrando quem me atacou, ou então, Senhor, eu já sei até quem me atacou, mas eu estou sem coragem, sem disposição, me ajuda. Ele vai ajudar, porque o mais interessado é Ele, de ver o corpo unido, em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus.